Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula nós iremos falar sobre a funcionalidade equilíbrio. Essa é uma funcionalidade que antes de eu mostrar para você na nossa tela, eu vou explicar um pouco sobre a teoria e por que ela é importante para a nossa ferramenta e também para o mercado financeiro, tá? Então vamos lá. Equilíbrio é um termo que nós estamos utilizando aqui para exemplificar o que acontece na estatística. Tá? Na estatística, quando você tem um evento que é randômico, ou seja, aleatório, né, e ele ocorre entre objetos que são muito semelhantes, por exemplo, uma moeda que tem a cara e coroa, aí entra o mercado financeiro, que nós temos as velas, que elas, por mais que elas podem ter um tamanho maior, né, que é entre o preço de abertura e o preço de fechamento, elas são divididas em dois tipos de velas. Né? Nós temos a vela vermelha, ou seja, a vela de baixa, e uma vela verde, que é vela de alta, quando o preço sobe. Então, dei o exemplo aqui da cara, do coroa. Então, quando é assim, binário, quando é entre objetos que são aparentemente iguais, na estatística, por mais que é aleatório, quando você pega um espaço amostral muito grande, né, bem grande, tende ao equilíbrio. Tá? Se eu pegar uma moeda e lançar ela aqui 10 vezes, ela pode dar 7 vezes cara, 3 vezes coroa. Né? Se eu lançar 20 vezes, pode dar 15 vezes cara, 5 vezes coroa só. Mas conforme eu vou lançando muitas vezes, 100 vezes, 500 vezes, 1000 vezes, aí no final, quando a gente faz essa contagem, tende a ter 50% cara e 50% coroa. Quando a gente pega uma estatística, tende ao equilíbrio. Tá? No mercado financeiro isso é incrível, inclusive na nossa ferramenta a gente faz esse tipo de análise, temos aqui, nós vamos mostrar na tela, onde essa contagem de velas, né, como eu falei, nós temos duas opções, ou é vela de baixa ou é vela de alta. Também existe esse equilíbrio, tá? No meu indicador, por trás dele, nós temos aqui um cálculo, quando a gente pega só, por exemplo, 12 períodos, 120 períodos, ou períodos médios aí, a gente consegue encontrar o quê? O desequilíbrio, ou seja, quando vai mais para um lado do que para o outro. E é justamente quando a gente pega períodos menores que a gente consegue encontrar essa discrepância. Se a gente pegar períodos muito grandes, vamos pegar 1000 velas, 10.000 velas, aí a gente não vai conseguir encontrar o desequilíbrio, porque a tendência é 50%. Né? Então, por isso que é interessante a gente encontrar essa relação entre as coisas. Quando a gente pega um topo e fundo histórico, a gente também está observando o desequilíbrio. Né? Por que um ativo está num topo, né? E a gente está procurando vendas nesse ativo? É porque esse ativo está em desequilíbrio. Ele está num topo e nós vamos buscar a venda dele, por exemplo, até a mediana. Justamente buscando o equilíbrio. A partir do momento que ele chega na região do equilíbrio, a gente para de operar. Por quê? Você não sabe para onde vai se desequilibrar aquele ativo. Você não sabe se ele vai para um fundo novamente ou se ele vai continuar e voltar para o topo. E a mesma coisa, quando um ativo está no fundo, no topo histórico, ele está em desequilíbrio. Então a gente busca o quê? Compras nesse ativo. Então é interessante a gente entrelaçar, e eu sempre falo isso aqui nas aulas, a gente está pegando um quebra-cabeça e entendendo por que o mercado dá para enxergar de diversas formas, né? Por isso que uma pessoa que opera de um jeito pode ter sucesso, a outra que opera de outro jeito também pode, porque muitas vezes elas estão falando uma linguagem parecida com termos diferentes. No final a gente encontra também aquele mesmo caminho, aquela mesma direção. Então, quando a gente fala em desequilíbrio, tem tudo a ver com topo e fundos, tem tudo a ver com o ativo sair, né, de uma normalidade, ele está indo, por exemplo, para uma anomalia e a gente busca o desequilíbrio. Mas, matematicamente, tem uma forma de se fazer isso. E a nossa ferramenta faz essa leitura e o desequilíbrio vai ajudar você a poder buscar com aquele ativo quando ele estiver retornando para o equilíbrio. Então vamos aqui para minha tela, eu estou aqui com Euro CHF. E interessante que no gráfico de 30 minutos, esse ativo está exatamente no equilíbrio. Nossa ferramenta está lendo 120 velas, tá? Nós temos exatamente no gráfico de M30 60 velas positivas e 60 velas negativas, ou seja, é um momento onde eu poderia ficar fora desse ativo, né? Esperar um desequilíbrio para eu estar tendo mais probabilidades ao meu favor. É claro que isso não é
obrigatório, né? É só você juntar mais recursos para estar operando. Né? Às vezes você está na frente da tela, está escolhendo ativos para estar operando, você pode dar preferência para esse tipo de análise. Agora eu vou para um outro time frame, estou no H4. No H4, o Euro CHF, nessas últimas 120 velas, está com 62 velas positivas e 58 negativas. Está muito próximo também. Então, está tendendo ao equilíbrio. 2 time frames tendendo ao equilíbrio. Né? Já no H1 nós temos uma diferença. No H1 nós estamos com 66 positivas e 54 negativas. Então, é 55% positivo, 45%. Então, já começa a ter um desequilíbrio aqui. Mas, de uma forma geral, a gente pode entender, e esse ativo é um ativo que tem essa característica. São 2 portos seguros, euro e o franco suíço. É um ativo que movimenta poucos pontos diariamente perto de outros, né? Perto, por exemplo, de uma libra, né? Que ela movimenta mais do que o dobro do que um euro CHF por dia. Então é um ativo que ele tem um certo equilíbrio por ser 2 ativos mais portos seguros, mais características de não ter tanta volatilidade entre eles, tanta movimentação. Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é essa funcionalidade. Ela está aqui no nosso display, vai auxiliar vocês na hora de estar fazendo suas operações. Ela está marcada aqui. Ela é bem simples de entender. Ela faz confluência com análise de topo e fundo. Ela faz confluência com retorno à média, que também significa a mesma coisa. É um preço fugindo demais do seu preço justo. É um preço se esticando demais e nós vamos dar preferência para estar operando no sentido do preço retornando ao equilíbrio. É a mesma coisa, seja num gráfico mensal, semanal ou num gráfico menor, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por estar conosco e até o próximo vídeo.